Olá, meu nome é Advan Zanquete e esse é mais um episódio então do nosso podcast, do nosso canal no YouTube Direito Ambiental na Prática. E hoje nós vamos falar sobre os 5 principais princípios que eu visualizo dentro da responsabilidade civil ambiental. Eu gosto muito de falar aqui, vamos trazer uma série sobre responsabilidade civil ambiental. Então é um tema que eu tenho um conhecimento maior, uma expertise maior dentro do direito ambiental. Eu falo eu tenho porque os meus colegas que também participam desse podcast têm um conhecimento vasto sobre várias áreas do direito ambiental. E eu, como atuei sempre com uma tese, vocês já sabem, na matéria responsabilidade civil ambiental e agora atuando também em defesas no contencioso, visualizo 5 princípios como os principais. E antes de entrar no mérito do assunto, é importante relatar que eu não vou trazer aqui princípios que devam necessariamente constar em uma defesa ou em uma eventual ação onde o seu cliente vai ser o titular, onde o cliente que está aqui assistindo, ouvindo, vai ser aquela pessoa que vai ingressar com a ação e necessariamente tem que ter esse pedido. Não é, tem que ter esse princípio ali na fundamentação. Não é isso. Uma ação não é feita para, desculpa a expressão, mas encher linguiça, é para ser objetiva, sucinta e que realmente mostre o direito do cliente, que realmente mostre o direito da parte do polo ativo para realmente dar certo aquela ação lá no final. Então, o objetivo é o quê? É trazer alguns princípios que podem ser utilizados quando se trata de matéria de responsabilidade civil ambiental. E o primeiro deles, para iniciar, eu gosto muito de contar histórias, de eu iniciar os princípios. Ontem participei de uma audiência e vejam só, saindo um pouco do tema aqui, mas contando uma história para vocês que me veio na cabeça aqui, referente a uma audiência na qual participei ontem. Para quem não sabe, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, uma cidade que pro Rio Grande do Sul ela não é pequena, mas pro Brasil ela não faz parte de uma cidade tão grande em questão de ajuda pro PIB brasileiro. Mas é importante destacar que em audiências no interior acontecem muitos fatos aleatórios. É bem diferente de uma audiência onde eu participo, por exemplo, em Florianópolis. Uma audiência em Florianópolis, o pessoal já é todo mais sério, todo mais portado, tem uma formalidade muito maior do que uma audiência. Não que aqui no interior seja nas coxas, seja de qualquer forma uma audiência. Eu sempre expliquei muito isso no curso, porque a audiência de instrução é onde vai ocorrer, de fato, talvez uma das melhores provas, porque lá vão estar testemunhas, se não forem ouvidas na condição de informante, a palavra delas tem um significado enorme, porque toda aquela documentação, não estou dizendo que o juiz não vai ler a documentação, toda a prova também técnica, mas no papel, no virtual ali, o juiz pode ler, é claro, mas quando tem uma audiência onde tem testemunhas, lá o juiz sente a condução, o sentimento olho no olho é diferente. Então, por que eu gosto muito de mencionar isso? E no interior aqui tem algumas peculiaridades porque o pessoal se conhece, mas ontem essa audiência que eu menciono para vocês, ela teve uma peculiaridade um pouco maior, porque era um caso de grande relevância aqui para a região, um caso bem complexo, de um dano ambiental bem grande, e esse dano da matéria responsabilidade civil ambiental, e esse dano, para vocês terem uma ideia, ele gerou uma certa mídia. Antes da pandemia, corriqueiramente, mensalmente, a TV, não só municipal, mas a TV estadual, trazia amplamente a divulgação desse caso, porque foi um caso de grande complexidade mesmo. E aí, ontem todo mundo se conhece lá, mas apesar disso o clima esquenta um pouco numa audiência quando é um fato um pouco mais grave. E aí nós estávamos ali um pouco criando um debate com o advogado da outra parte, tinha o juiz, tinha a promotoria e nisso o meu colega do lado foi falando aqui, discutindo, porque tem que ser assim, tem que ser dessa maneira, tem que ser... E daqui a pouco ele vai falar para o juiz. E professor, fala mais, professor. E quando eles deu por conta, chamou o juiz de professor, a promotora parou o caso. Errou! E daí nós estava no embate e todo mundo, não teve quem na sala não deu risada. E meio que o clima da audiência que estava indo para algo mais ríspido, ele diminuiu, assim, ganhou uma energia boa, porque todo mundo caiu na risada com aquela brincadeira que a promotora fez. E aí o que acontece? todo mundo voltou para diminuiu, já fazia 1 hora e pouco de audiência, o clima já estava bem quente,
E aí conseguimos chegar num denominador, não que foi feito um acordo na audiência, longe disso, um caso bem complexo, de anos que já está em andamento. E aí, é de uma comunidade inteira que sofre com um dano. Mas o importante é destacar o quê? Por que eu quis trazer essa peculiaridade? Porque se fosse em algo mais formal, seria um erro ali, ninguém ia dar bola, ia continuar aquela discussão. Mas aqui no interior, porque talvez o pessoal se conhecer mais, o clima diminuiu aquela tensão, o juiz voltou com a palavra, pensou um pouquinho mais e voltou a dar aquela possibilidade de ter um acordo, ser visualizado algo para esse processo. E aí nós voltamos ao embate, é claro, à discussão, mas de uma forma muito mais amigável, não que eu estava discutindo, buscando um inimigo ali, mas voltou a ter aquela clareza, voltou a ter algo assim que eu possa dizer, não, realmente, vamos olhar para visualizar, para resolver o caso, e não apenas olhar para o mérito do eu quero ganhar, você quer ganhar. Então, uma peculiaridade que acontece talvez só em audiências do interior, talvez por ter um conhecimento. Foi uma historinha da audiência de ontem que eu quis trazer aqui, que eu achei bem pertinente antes de falar sobre o assunto de fato, princípios. E qual que é o primeiro princípio, então, entrando no mérito da conversa do podcast de hoje? O primeiro princípio que eu acho que não pode faltar, sem dúvida nenhuma, é a questão do princípio do poluidor pagador. E o que é o princípio do poluidor pagador? Por óbvio, os princípios mesmo, o nome deles são bem claros, esses 5 que eu trago. E o princípio do poluidor pagador nada mais é do que aquele que poluiu tem o dever de indenizar. Eu vou até trazer a título de exemplo, esse caso que eu acabei de mencionar da audiência era o quê? O Estado, o presídio, tem o presídio, ele é coordenado pela SUSEP, que é do Estado, aqui no Rio Grande do Sul. E aí esse presídio está jogando, por ter uma capacidade de superlotação no presídio, ele está jogando por cima ele não tem uma fossa-filtro capaz de, por exemplo, 400 detentos e hoje tem 800 detentos lá dentro. Aí a fossa-filtro, o esgoto ali, o Poço Negro, não tem capacidade de circular aquele esgoto para que ele seja lançado na rua, onde tem o esgoto cloacal de modo correto, e aí acaba acontecendo o quê? Ele estoura, vai por cima e gera uma poluição gigante nas ruas do bairro onde tem o presídio. Então, ou seja, o princípio do poluidor pagador aqui é o quê? O Estado está poluindo, tem o dever de indenizar. E esse caso da audiência é mais complexo ainda, porque aqui não era só contra o Estado, era contra a companhia saneadora. Por quê? Porque eles ficaram de fazer a obra até tal data, até o final do ano 2018, o Estado já pagou uma indenização para esses moradores, mas os moradores entraram novamente na justiça no ano 2019 contra a companhia saneadora, porque ela firmou um acordo judicial no ano de 2015 visando a realização da obra até o final do ano 2018, o que não aconteceu. Por isso que ingressaram novamente. Então, o princípio do poluidor pagador se vale aqui, mesmo sendo em caráter, pode-se dizer até bystander, no caso, uma relação de consumo dos autores com a Recorsan, porque eles estão pagando para ter o esgoto e não estão tendo acesso ao esgoto. Não estão tendo acesso, eu posso dizer assim, de maneira efetiva, porque existe o esgoto pluvial, existe o esgoto cloacal. E o esgoto cloacal, nesse caso aqui, a Corsan não está cumprindo com a função correta, já que o descarte do presídio ocorre por cima das ruas, esgoto a céu aberto. Então, aqui caracteriza o princípio do poluidor pagador. Mas e no caso, para quando eu vou fazer a defesa? Se eu estou do outro lado, utilizando a forma da questão do contencioso, eu estou fazendo a defesa aqui para uma empresa que poluiu, e eu vou me fazer valer desse princípio de que forma? Aqui eu vou ter que visualizar que algum estudo, algum laudo, alguma viabilidade de comprovar que a empresa não polui, que não é da empresa esse problema. Por exemplo, aqui é até complicado eu falar nesse caso, eu pensei em algo falar, só que eu não vou jogar para o meu time contrário aqui, mas na questão de uma empresa,
Eu vou viabilizar todo o sentido para que não caracterize a responsabilidade do cliente, para que não caracterize a responsabilidade da empresa de forma através de um estudo, através até mesmo de uma perícia já no próprio processo, através até do assistente técnico informando ele de que maneira se dá essa poluição, pode se dar por outras empresas da região, pode se dar através até mesmo é uma empresa com sede industrial em zona mista na cidade. E aí eu sou advogado, estou defendendo essa empresa. Como que eu vou fazer para fazer essa defesa para a empresa? Mas é complicado dizer que é geralmente da empresa. Se passa vários caminhões, passa ônibus, passa carro, passa tudo ali, por que a empresa realmente? Então tem que ser feito um estudo muito técnico, não é simplesmente alegar o princípio do poluidor pagador, porque tem toda a questão do nexo causal. Não é simplesmente informar e dizer que existe o dano. A gente sabe que aqui se caracteriza a responsabilidade objetiva. Então, nós, como procuradores de uma empresa, nós vamos ter que fazer uma prova vasta para não ficar caracterizado essa responsabilidade. E nós vamos estudar muito nos podcasts, muito nessa série sobre responsabilidade civil ambiental, porque é um tema muito legal, muito interessante, porque não apenas a jurisprudência traz muita informação, mas a doutrina em si tem entendimentos de uma maneira, tem entendimentos de outra, tem princípios que eu vou falar aqui que tem doutrinadores que não entendem dessa maneira, então isso é bem legal, é bem interessante para se tratar, é um tema muito amplo, muito complexo. Bom, então falando sobre qual que é o segundo princípio que eu trago aqui, o segundo princípio, eu posso dizer até que já vai ligar com o terceiro, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, aliado ao princípio da sadia qualidade de vida. Isso diz muito respeito quando eu utilizei a tese, aqueles problemas de esgoto a céu aberto, de alagamentos, de enchente, mas isso tem que olhar também para a visão de um produtor rural, que nós defendemos muito em casos de ação civil pública, onde esse produtor, por exemplo, ele está fazendo sustento de uma geração de pessoas, talvez o agro está expandindo no Brasil. E aí, muitas vezes o MPF entra com uma ação civil pública contra uma pessoa que está visando não o desmatamento, não que essa pessoa está visando o mal de outras pessoas, ela não está visualizando diminuir a qualidade de vida. Mas daí já liga com outro princípio, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso tem que ver, já falamos aqui de 4 princípios, e esse 4º princípio do desenvolvimento sustentável, ele tem que ser batido de frente, até onde vai o princípio da dignidade da pessoa humana, até onde vai o princípio da sadia qualidade de vida, porque se nós não tivermos alimentos, se nós não visarmos um crescimento hoje do agro, eu não estou falando aqui para desmatar, que eu aceito desmatar, tem que ser conforme a legislação, sim, mas eu quero que seja visualizado hoje o desenvolvimento sustentável do Brasil através do agro. Então, tem que ser visto pelo MP de uma maneira diferente, com um olhar diferente, visando o crescimento do produtor rural, visando o crescimento do agro, da região em si, e não apenas um olhar para a dignidade da pessoa humana que vai ser prejudicado por causa que teve um produtor que desmatou alguns hectares aqui de forma errada. Vamos visualizar até se é errado, se não é errado. Vamos fazer toda a instrução probatória para se identificar se foi errado ou não. Mas eu quero dizer que nós temos que balizar o princípio da sadia qualidade de vida com o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque o desenvolvimento sustentável, que é um baita princípio, ele precisa ser visto. Não existe sustentabilidade se não existir crescimento econômico. O que adianta ser sustentável? O Brasil é tomado de árvore, mas não consegue desenvolver. Desculpa a expressão aqui, mas está um lixo, está ruim, não desenvolve o país. Então, só existe crescimento sustentável, o princípio do desenvolvimento sustentável, se existir crescimento econômico. Eu não estou falando para ir lá e desmatar, permitir, mas o MP tem que ter esse olhar. Na hora do ingresso com uma ação, até mesmo de um inquérito civil, ter esse olhar mais pro agro brasileiro, pro crescimento. Quantos clientes que nós atendemos aqui, desde juízes, N
espécies de N modelos de clientes que nós atendemos, onde o pessoal fica indignado. Pô, teve até um caso, é complicado mencionar aqui, não vou falar nome, mas tem um caso de um juiz que nós atendemos, ele se aposentou e ele passou a ser produtor, era o sonho dele ter uma fazenda, estava plantando, e ele foi lá e buscou fazer uma licença e tirou um pouquinho a mais que o permitido. Veio uma multa gigante para ele por causa de desmatamento, sendo que ele está visando o crescimento do potencial alimentício brasileiro. Então tem que ter esse olhar um pouco, não estou dizendo que não é um princípio falho da dignidade da pessoa humana, não, é um baita princípio, o princípio da sadia qualidade de vida é um baita princípio, mas tem que ter esse olhar do crescimento, do desenvolvimento sustentável. Não podemos ter esse olhar frio e cru para até mesmo, não era para mencionar. Mas a questão, vou deixar para um outro podcast falar talvez sobre outros princípios que não digam respeito aqui somente à responsabilidade civil ambiental, mas são N possibilidades que nós precisamos visualizar sempre pensando no crescimento econômico também, porque só existe sustentabilidade, só vai existir desenvolvimento sustentável se existir um crescimento econômico, então tem que ter esse olhar. E o último princípio, então, para ser bem objetivo aqui nesse podcast, é o princípio que são dois princípios, na verdade, mas é impossível falar de um sem falar do outro, o princípio da prevenção e o princípio da precaução, que esse olhar sim tem que ter. Ter uma prevenção antes de cometer um fato tem que ter esse olhar, e isso é muito importante, é uma baliza na hora até mesmo da indicação do dano, do visual, se o empreendedor, se aquela pessoa que descumpriu, ou falando da tese, o próprio órgão, não só o órgão ambiental, mas os próprios entes federativos que descumpriram algumas regras, questão de saneamento, voltando para esse assunto, é muito utilizado sim. Então, o que seria o princípio da prevenção e o princípio da precaução? O princípio da prevenção é quando o risco é conhecido. Eu sei que existe aquele risco, eu vou ter que me prever dele. Aqui voltamos para o caso de uma indústria. A indústria sabe que ela vai gerar poluição, então ela deve ter a prevenção de ir lá e utilizar um filtro, por exemplo, para não gerar aquela poluição. Aí entra o caso da precaução. A precaução é o quê, para entender? A precaução já é que o risco eu não sei qual é. Eu não sei se a minha atividade vai gerar tal risco, mas eu tenho que utilizar do princípio da precaução para ir lá e me prever. Se isso vier a acontecer, eu trabalho aqui com celulose. Pode ser que gere um gás, mas eu acredito que não vai gerar. Mas eu devo me prever que por um filtro específico para não gerar aquele gás e não dar uma poluição atmosférica. Então, essa que é a diferença, mas são alguns princípios muito importantes e muitos utilizados na questão da responsabilidade civil ambiental. Então, falamos aqui hoje sobre o princípio do poluidor-pagador, que eu acho que disparado é o mais utilizado hoje em questão de responsabilidade civil ambiental, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da sadia qualidade de vida, da precaução e prevenção e, na verdade, falamos sobre 6 princípios. E o principal que eu visualizo hoje também é a questão do desenvolvimento sustentável. Mas e o que é o desenvolvimento sustentável? Não é apenas ter um olhar biocêntrico aqui, só olhar para o meio ambiente porque o meio ambiente tem que desenvolver, mas a economia não. Tá errado. Tem que ter um olhar para que sustentabilidade é o crescimento econômico também. Então é isso. O Brasil tem um grande potencial, eu comento muito que eu tenho certeza que eu vou ver o meu filho, a minha filha, viver na melhor geração possível do Brasil, porque o Brasil vai ser um dos principais países do mundo, e que isso fique bem gravado aqui, vai ser um dos principais países para se morar. Por quê? Porque o Brasil tem um potencial gigante, só está faltando as pessoas certas lá. O Brasil é um país privilegiado, o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente, só que tem que ter um olhar mais sustentável, como fala o próprio princípio do desenvolvimento sustentável, que não é apenas um olhar biocêntrico para a natureza, não, é um olhar para o crescimento econômico também. Então, a partir do momento que as pessoas certas estiverem no poder, e não estou entrando em mérito político nenhum, o Brasil vai desenvolver de modo exponencial, eu não tenho nem dúvidas disso.
partir do momento que as pessoas certas estiverem coordenando o que pode ser feito de maneira sustentável e o que não se pode somente ter um olhar político, um olhar para... Não estou falando também ter um olhar antropocêntrico, não. Não estou falando aqui para um olhar somente o que interessa é o homem, só o desenvolvimento econômico. Não, tem que ter preservar a natureza sim, mas de modo sustentável, com crescimento econômico. Então isso é muito importante destacar. Muito obrigado, então, principalmente o carinho de todos que mandam foto, que mandam áudio, que estão escutando, estão ouvindo, estão assistindo o podcast. Muito obrigado pelo carinho, pessoal, e até a próxima.